agora é hora do consumidor saber os seus direitos aqui no Fala Pará. Os frequentadores aí de bares, casas noturnas e restaurantes têm seus direitos garantidos pelo Código do Consumidor. Alguém do ambiente ali, além do ambiente agradável, bom atendimento, qualidade dos serviços prestados, o cliente também deve ficar atento, pois alguns estabelecimentos comerciais desrespeitam aí essas normas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje, nesta manhã, com o advogado Denis Farias. São muitas dúvidas, né, Denis? Quando a gente está num ambiente como esse. Muito obrigada pela sua participação. Começo fazendo aqui a pergunta, então, da Maria Clara, ela que mora no bairro de Nazaré. Ela pergunta de cara, né? Gostaria de saber se é permitido cobrar a taxa de 10% sobre o que foi consumido. Pode ou não pode? Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Então, a lei que trata da gorjeta, Amanda, chamada Lei da Gorjeta, ela determina que esse valor ele é o que é pago espontaneamente. Portanto, a gorjeta ela não é obrigatória. O cliente, o consumidor, ele paga se ele se sentir bem, se ele for bem atendido, se ele puder pagar também. Então, é uma taxa totalmente que não é obrigatória. Agora, o valor que é pago, ele é rateado entre os colaboradores. Por exemplo, se a gente estiver no estabelecimento, Denis, estou lá com a minha família, achei que não fui bem atendida, não quis pagar naquela noite. Mas, por exemplo, no cardápio está escrito, cobramos 10%. E nesse caso, se o estabelecimento vier me falar, não, mas a gente tem ali escrito, ou aqui no ambiente, isso pode ou também não pode ser realizado? Não pode, Amanda. O que vale é o que está na lei e não no cardápio. Né? Então, não pode ali, no caso, o estabelecimento criar uma própria lei? Não. A lei tem que ser observada, o direito do consumidor tem que ser cumprido. Então, apesar de ter colocado em algum local, no cardápio, algum aviso, vale o que está na lei. E a lei diz que esse tipo de pagamento ele é opcional e não obrigatório. A pergunta do Alfredo Castro, do bairro da Marambaia, é semelhante, só que ao invés de perguntar sobre os 10%, ele pergunta sobre o couvert, né? Se os consumidores são ou não obrigados a pagar essa taxa. E aí, por exemplo, depois, uma vez que ele já está ali sentado, já entendi a pergunta dele, ele está ali sentado, ainda não tinha banda. E aí, do nada, começa uma banda. Nesse caso, ele é obrigado a pagar? Como é que fica essa questão da cobrança? Como é que fica a questão do couvert? O couvert, como determina o Código de Defesa do Consumidor, ele só é permitido a cobrança se for informado antecipadamente. Então, tudo que é fornecido ao consumidor e não é explicado de forma explícita é dado como se fosse uma oferta para o consumidor. Então, se for informado antecipadamente, a pessoa ela tem ali a opção de ficar ou não no estabelecimento. Esse efeito surpresa é ilegal, é abusivo. Aí, nesse caso, o consumidor pode se recusar a pagar. Mesmo que um estabelecimento, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Por exemplo, a gente está lá no período noturno e aí explica lá para o consumidor. A partir das 10 horas da noite, teremos banda, cobrança de couvert, R$10 a taxa. E aí, se a pessoa chega antes, por exemplo, 8 horas da noite, mas sai depois das 10, aí, nesse caso, como foi informado, a pessoa precisa pagar, é isso? É sim, nesse caso que foi informado, a pessoa antecipadamente, ela pode, quando chegar a hora dela, vai embora. Olha, eu não concordo e vou embora. Agora, se ela continuar, aí ela deu a permissão, deu a anuência e a possibilidade da cobrança. O Leandro Gomes, do bairro da Pedreira, Denis, ele pergunta, ele fala que ele foi em um restaurante com a família e o pedido demorou muito, além do que foi informado, né? Ele já chegou perguntando quanto tempo demoraria e demorou demais. Mais de 1 hora. Nesse caso, ele pode ir embora sem pagar a conta? Não tinha mais tempo, me falaram que ia sair em 40 minutos, saiu em 1 hora, 1h30. Pode ir embora sem pagar? Com certeza. O consumidor, ele só é obrigado a pagar o que ele consumir. Então, se ele não consumiu, inclusive se foi dialogado a respeito aí desse prazo do tempo, porque tem prazo que demora um pouco mais,
tem prato que demora um pouco menos. Então, se foi acordado, foi observado esse prazo e não chegou a tempo, ele pode ir sem pagar com certeza. O consumidor só é obrigado a pagar o que ele consumir. Agora eu vou te contar um caso que já aconteceu comigo, também já pode ter acontecido com outras pessoas, de ir a um restaurante, ver lá no cardápio tudo que vem naquela refeição, os acompanhamentos, e aí quando chegou na mesa, os acompanhamentos foram alterados. E aí a pessoa me informou que tinha acabado. Mas aí eu pedi o prato justamente pensando em um determinado acompanhamento. Nesse caso, enquanto consumidor, eu também posso me negar e falar, não, eu não quero, não foi isso que eu pedi? Exatamente. O consumidor, ele tem que ser tratado de acordo com a oferta que ele fez e com o serviço que está sendo prestado. Então, se o serviço não foi prestado da forma que foi contratado, no mínimo aí teria que ter um ajuste de preço. Né? No mínimo teria que ter um ajuste de preço. Porque, repito, você só é obrigado a pagar o que você consumir. O que você não pediu, não consumiu, ou se você pediu e não foi atendido, no mínimo tem que ter um ajuste de preço aí. Ou pelo menos a consulta ao consumidor. Não tem mais batata frita, pode ser outra coisa? Aí se o consumidor consentir, acordar, fica tudo certo. Exatamente. Né, o que é combinado não sai caro. Exatamente. Ó, muitas perguntas ainda aqui. A gente tem também a da Maria Cristina, de Coraci. Olha só, Denis, que aconteceu coisa chata. Ela foi jantar com a família em um restaurante muito frequentado e aí veio com um cabelo no prato. Nossa, a gente já perde até a fome ali, né? E aí com algum ingrediente também ela sentiu aquele cheiro de estragado. Nesse caso, ela pode recusar imediatamente, levantar ali, pedir e também fazer a denúncia, nesse caso, para qual órgão ela pode denunciar essa questão da falta de higiene? Seria a vigilância sanitária, por exemplo? Sim, com certeza. Nesse caso aí, é uma situação bem indigesta, há configurado uma grave falha na prestação do serviço. Então, nesse caso, o consumidor imediatamente ele pode chamar o responsável e recusar o pagamento, né? No mínimo aí teria que ser compensado por essa falha na prestação. Com relação à denúncia, com certeza, até porque pode até inclusive fazer uma denúncia para o Ministério Público, para a Vigilância Sanitária, porque é uma questão de saúde pública. E o consumidor ainda tem um detalhe aí, Amanda, o consumidor ele tem direito de fiscalizar a cozinha, caso ele queira. Então eu posso pedir, quero Pode. conhecer a cozinha desse estabelecimento, eles não podem me negar? Não pode negar, é um direito do consumidor. Muito obrigada, Denis. Volte mais vezes para a gente realmente esclarecer. É importante que todo mundo tenha consciência do que pode, do que não pode ser cobrado. E, principalmente, denuncie em caso de irregularidades. Obrigada. Te espero semana que vem. Disponha sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.